Olá, sejam bem-vindos a mais um ATPC da Diretoria de Ensino Região de Limeira. Eu sou a Joceline, PCNP de Geografia, e estará conosco também na ATPC de hoje a PCNP Letícia, de Tecnologia, que vai estar articulando para que tudo corra bem, e a PCNP Andresa, de História. Bom dia, Andresa! Bom dia, né? Se sintam todos, então, acolhidos aí pelo núcleo pedagógico. Exatamente. Sejam todos bem-vindos a mais um ATPC. O ATPC de hoje, o tema é a construção da aprendizagem a partir do erro. Exatamente. E aí, nós queremos falar para você que se você estiver utilizando o celular, dê preferência para estar nos acompanhando com a tela cheia, verifique também o volume do aparelho que você estiver utilizando e não fique com dúvidas. Tire suas dúvidas no bit.ly/fiquei com dúvida. E temos também a participação pelo chat, ok? E antes, então, vamos lá? Vamos falar os nossos objetivos de hoje. O primeiro objetivo é refletir sobre o erro. O segundo, analisar a importância do erro no processo de ensino-aprendizagem. O terceiro é apresentar o erro como uma oportunidade de desenvolver novos saberes. E o quarto é reconhecer a importância das emoções frente ao erro, ok? E para a gente começar a nossa pauta, nós vamos estar ouvindo a música do Toquinho, que se chama Errar é Humano, de 1987, do álbum Canção de Todas as Crianças. Vamos lá? Vergonha não, você não ser o melhor da escola, campeão de skate, o bom de bola ou de natação. Não é vergonha não, aprender a andar de bicicleta, se escorando em outra mão. Não é vergonha não, você não saber a tabuada, pegar uma onda, contar piada, contar piada. Não é vergonha não, precisar de alguém que ajude a refazer sua lição. A vida irá, você vai ver, aos poucos te ensinando, e o certo você vai saber. Errando, errando, errando. Não é vergonha não, ser da turma toda o mais gordinho, ter pernas tortas, ser bem baixinho ou grandalhão. Não é vergonha não, todos sempre têm algum defeito, não existe a perfeição. A vida irá, você vai ver, aos poucos te ensinando, e o certo você vai saber. Errando, errando, errando. Não é vergonha não, aprender a andar de bicicleta, se escorando em outra mão. Não é vergonha não, precisar de alguém que ajude a refazer sua lição. Não é vergonha não, todos sempre têm algum defeito, não existe a perfeição. Todos sempre têm algum defeito, não existe a perfeição. Todos sempre têm algum defeito, não existe a perfeição.
que bonitinha, né? A letra da música, ela está voltada sim à educação infantil, né? Mas ela fala muito para nós adultos, né? Porque nós temos muitas dificuldades em compreender o erro, aceitar o erro, até entender o erro, né? Então vem aí a questão, errar é humano, faz parte do ser humano e é necessário que aconteça o erro para que a gente possa, sim, nos disponibilizar para novos aprendizados. Então, é válido, sim, quando nós estamos errados, reconhecer, observar, analisar e também criar as estratégias para que possamos juntos, né, estarmos aí nos novos contextos e em novos aprendizados, ok? Mas queremos saber aí a sua situação, queremos saber o que é o erro para você. Interage com a gente aqui no chat, vamos lá? Gratidão imensa, pessoal, pelo carinho de vocês aqui conosco pelo chat. E sim, tem bastante de coisas legais, que o erro é um deslize, tentativa de acerto, que é o contrário do certo, né? Legal. Gratidão imensa, imensa. Então, vamos lá. Vamos verificar o que é o erro, ok? Para o dicionário Aurélio, né? Então, Aurélio diz o seguinte, que erro é ação ou consequência de errar, de se enganar ou de se equivocar, falta de acerto, engano, equívoco, opinião ou julgamento ao contrário à verdade. Ou seja, vem muito de encontro com o que vocês colocaram aqui no chat pra gente, né? Isso significa que errar é sim humano,
E o errar, ele é involuntário, né? Nós não erramos porque queremos errar, mas acontece sim de termos esses erros. Então, por que erramos? E para nos subsidiar, nós trazemos a escritora Kathleen Schulz, que escreveu o livro Por que Erramos? E ela diz o seguinte, que erramos, em primeiro lugar, porque acreditamos muito nos nossos sentidos, e eles falham. Algumas informações parecem evidentes, mas são falsas. É o caso das ilusões de ótica e da cegueira automática, que ficamos com a atenção tão focada em um objeto que não prestamos atenção ao redor. E ela ainda acrescenta, na realidade, aprendemos mais com os erros do que com o acerto. Ou seja, se estamos sempre certos, se nós estamos sempre dentro do contexto do acerto, nós estamos reforçando uma situação. Nós estamos oportunizando o aprendizado. Então, ela também coloca que o erro ele é um instrumento, sim, a nosso favor, que é o que difere é o que nós fazemos frente ao erro. Então, ela acrescenta assim, que devemos, sim, olhar para o erro como instrumento de aprendizagem contínuo e que nós temos, sim, que aceitá-lo, independente do contexto em qual ocorra o erro, e que a gente deve, sim, trabalhar no erro para que ele torne um grande aprendizado. Mas e aí? Será que na aprendizagem também é assim? Como é o erro na aprendizagem, Andresa? Então, vamos lá, vamos ver, então, vamos partir de alguns teóricos importantes aí para conversar sobre esse assunto com vocês, tá? Então, vamos falar um pouquinho aí sobre Barrios, o que ele diz sobre o processo de aprendizagem, né, nos erros. Ele diz assim, os erros são fontes inesgotáveis da aprendizagem. É o saber que vem dos próprios erros. E sabiamente a Emília Ferreiro, né, ela coloca que diante de um erro observado nas realizações dos estudantes, o interesse construtivista não é apontar, né, não é mostrar esse erro, mas sim estudá-lo, descobrir diversas possibilidades, descobrir suas razões. Emília Ferreiro realmente muito sabiamente, ela coloca essa situação aí para nós de uma maneira bem interessante, né? Que caminho eu vou usar? O que eu vou fazer para descobrir, né, por que foi que o meu estudante errou? Como foi que eu ensinei a minha pergunta e como foi que o meu estudante aprendeu? E nesse momento, então, eu fazer uma autorreflexão, né, e a partir dessas reflexões, a partir dessa observação do meu erro, né, do erro cometido pelo meu estudante, eu descobri, então, novos caminhos, novas possibilidades, né, novos saberes, porque a gente vai mobilizar a partir de um erro aí várias coisas para o nosso aprendente. E aí a gente encontra, então, novas falas com outros teóricos importantes aí, como o Demo, né? O Demo, ele diz o seguinte, o erro não é um corpo estranho. Ele não é uma falha na aprendizagem, ele é essencial, ele faz parte do processo. É isso mesmo, o erro faz parte de um processo de ensino-aprendizado, né? Desde tempos remotos, a gente vem errando no caminho da nossa vida. E isso vai acontecer até o nosso último suspiro. Nós vamos errar muito durante o nosso processo, né? Então, é importante que o aluno tenha essa leveza de entender, olha, você errou, tudo bem também, né? Tudo bem também. Vamos a partir desse erro, vamos olhar por que foi que você errou. O que aconteceu aqui nesse processo que você não conseguiu atingir o que era esperado? E olha que legal, quantas vezes a gente não escutou de um estudante, né? Eu errei só por conta disso. Só por causa dessa situação. Que coisa pequenininha, né? Acho que eu não prestei atenção. Ou ele realmente não mobilizou aquele aprender, né? Ele pensou num processo e concluiu lá de modo errado, mas ele viu depois, né, no feedback do professor, depois que o professor analisou o erro dele, conversou com ele, ele viu, não, esse caminho aqui tá tudo ok, mas precisava fazer um pouquinho a mais, uma coisa além, né, para que o processo aconteça de forma aí assertiva para o estudante. Perrenot, ele proclama muito lindamente que
todos tenham, então, o direito de errar para evoluir. Ninguém aprende, gente, sem errar. Errando, reflete-se mais sobre o problema e sobre as ações usadas para resolvê-lo. É como eu disse agora há pouco, né? A partir de um erro, eu consigo perceber o que o meu estudante está precisando, né? O que eu posso fazer para ajudá-lo a prosseguir nos estudos de maneira correta? Como que eu consigo esse sucesso acadêmico do meu estudante? Olha que bacana, né? Então, eu vou pedir para que vocês interajam, façam uma interação comigo no chat, tá? Agora, como é possível considerar o erro no processo de ensino-aprendizado, tá? É isso aí, participem conosco, coloquem aí as suas contribuições. Muito legal, que bacana, gente, muita gente participando, feliz por isso, viu? Vamos colocar aqui o que é o erro, então, além das contribuições que a gente teve, né? Os erros devem ser considerados como um degrau para futuros acertos. Desse modo, né, esses erros estão indicando o que o estudante está pensando. E é nisso que o professor deve se deter, né? É nisso que o professor tem que verificar. O que o meu estudante está pensando. E assim ele deve, então, a partir desse pensamento, compreender, né? E fazer um novo desafio, uma nova proposta, encontrar novas respostas para que o ensino-aprendizado aconteça da melhor maneira possível, né? Bom, gente, lá está, e ele afirma que o erro pode ser fonte de tomada de consciência. Portanto, o papel do professor é demonstrar para o estudante que o erro é o começo da aprendizagem.
ou do próprio conhecimento. Olha que coisa bonita, né? É isso mesmo, ele começa aí, de repente, fazer o seu processo de conhecimento a partir de uma descoberta de um erro, a partir de um momento que ele errou, ele passa aí a criar diversas possibilidades de acertos na vida acadêmica dele, né? Então, o nosso olhar diante do erro tem que ser construtivo, tem que ser um olhar de análise para que esse erro possa, de diversas formas, mobilizar a aprendizagem dos estudantes, né? Eu costumo dizer assim, quando um jogador de futebol ou de basquete, né, e lá no final ele errou ou acertou, antes ele teve todo um processo, né? Quantas vezes ele não errou para chegar no final e acertar, então, o gol, a trave, né? Então, esse erro que a gente comete ao longo da nossa vida, além de fazer parte do nosso processo de vida, é uma coisa importante a ser trabalhada, né? Não é uma coisa, o aluno erra toda hora. Não, o aluno erra aquilo que ele não aprendeu, aquilo que ficou, aquilo que foi aprendido, né? É reforçado por ele vai ser colocado. Na verdade, o que nós, enquanto educadores, temos que ter um olhar tanto para o erro quanto para o acerto, né? Então, se eu conheço o meu aluno na individualidade, eu sei que, de repente, aquele acerto que ele teve não foi um acerto, porque, será que ele realmente sabia fazer aquilo? Será que realmente ele construiu aquele significado? E aquele que errou, será que ele sabia, né? Porque às vezes acontece que o aluno errou, mas ele sabia, ele tinha todo o conhecimento. E aquele que acertou, de repente, ele até tenha chutado no processo avaliativo aí, né? Tem duas vertentes, por isso é importante o meu olhar cuidadoso também de conhecer o meu estudante na individualidade, para eu poder ajudar a partir de um erro, a partir de um acerto, construir pontes, né? Construir caminhos, é isso que a gente tem que fazer. Bom, eu vou conversar um pouquinho com vocês agora, né, sobre possíveis tipos de erros. No ensino-aprendizado, lá dentro da sala de aula, no chão, lá na escola, né, na sala de aula mesmo, a gente tem imensa possibilidades de erros, né? Eu tenho aí uma imensidão de possibilidades de pensar no processo do erro, né? Por que será que o meu estudante está errando? O que está acontecendo com ele? Então, vou dar algumas dicas aqui dos erros mais comuns, né, que acontecem. Aí a gente vai identificar alguns que são mais frequentes na escola, mas com certeza vocês conhecem outros aí no processo, tá? Então, o primeiro erro que eu vou colocar aqui para vocês é o erro por distração. Então, o que acontece? O sujeito, ele possui estrutura cognitiva e a compreensão do estudo, do fenômeno, né, da coisa que está em questão. Só que por alguma coisa que aconteceu na vidinha dele, seja uma coisa interna ou externa, né, seja uma coisa da escola ou lá da casa dele, deixou com que ele ficasse distraído no momento do processo da explicação, da avaliação, do exercício, enfim. Ele não teve aquele foco centralizado que ele precisa para aprender naquele momento. Então, ele teve um tipo de erro por distração, tá? Então, nesse momento, o que cabe ao professor? Se eu tenho um erro por distração, o que cabe ao educador? Chamar o aluno para o foco. Presta atenção, vamos lá novamente, ensinar de diversas maneiras, né? Com equidade, como a Ju já colocou aqui. E é muito importante esse olhar meu para o ensino, para todos, e de modo diversificado, né? Então, o foco do professor nesse momento é refazer todo o processo, é refazer a questão, é fazer com que o aluno pense novamente naquilo que foi explicado, né? Fazer com que ele perceba, você não prestou atenção, mas vamos lá novamente, a professora vai colocar de novo, vamos focar aqui, né? Ou então vamos saber por que é que esse aluno está distraído, né? Eu percebi na sala de aula, eu estou lá dando aquela explicação e eu percebi que aquele aluno, ele não está aqui comigo no foco. Deixa eu pertinho dele, colocar a mãozinha nele, né? Para ele perceber que eu estou aqui, para ele notificar que eu estou falando, né? Para ele ouvir as minhas colocações. Ou deixa eu sentar com ele depois da aula, no outro momento, e falar, olha, eu percebi que você não estava no foco da aula, o que a professora pode fazer para ajudar? Vamos retomar aquele conteúdo, você entendeu, né? Então, o erro por distração é muito importante, o meu olhar na individualidade, né? O meu pensar sobre aquele estudante, conhecer ele realmente, para então eu
conseguir, né, eu fazer aí uma intervenção assertiva. Aí posso pensar, então, num outro tipo de erro, o erro conceitual. Nesse momento, o erro conceitual, o aluno não adquiriu o conceito. É diferente do erro por distração, porque ele se distraiu em algum momento, né, e ele até construiu o conceito, mas ele se perdeu no meio, no processo. Agora, o erro conceitual, o aluno ainda não construiu um conceito necessário à solução de uma determinada questão, de um determinado problema, situação. Então, aí cabe a nós, enquanto educadores, né, a gente tem que, nesse caso, fazer com que o aluno construa esse conceito. Então, eu vou ter que voltar todo o processo, porque ele não aprendeu, ele não adquiriu. Nós vamos ter que retomar, né, de uma forma e de uma intervenção construtiva. É esse o nosso propósito, uma intervenção construtiva. Eu vou construir novamente o processo do erro com o estudante, todo o conceito vai ser ensinado novamente para que ele possa, então, entender e prosseguir. Bom, e aí a gente caminha, tem outros tipos de erro, né? O erro por dificuldade na interpretação da instrução. Então, eu tô lá, né, dando a instrução para os estudantes estão conversando lá comigo ou com os amigos, e aquela instrução que eu dei ou que eu coloquei, ela, para mim, estava perfeita, né? Mas para determinado estudante não deu certo. Aquela instrução não foi significativa para ele. Ele não compreendeu. Ou o enunciado não estava legal, né? Então, o que eu tenho que fazer? Existem causas diversas para que o estudante não tenha aí, então, entendido a instrução do professor lá na lousa, ou na colocação dele, ou no enunciado de um exercício, de uma avaliação, né? Eu preciso identificar, ter um olhar cuidadoso para essa identificação, né? E a ação específica do professor é identificar através de investigação detalhada essa situação, tá? Então, no erro por dificuldade de interpretação de instrução, eu preciso verificar aí como que foi que eu coloquei essa instrução, como que foi que eu ensinei para o estudante, como que eu pensei esse processo de aprendizado, né? Eu tenho que me autoconhecer também enquanto professor e saber que eu também erro, né? E que quando eu conheço todos os meus alunos que está na minha mão ali, né? A minha sala de aula, quando eu tenho esse olhar para o todo, com equidade, eu sei que aquele erro construtivo, aquele aluno, aquele erro por dificuldade na instrução, desculpa, eu estava no erro acima, né? Pode ser que a minha instrução não chegou para ele de forma que ele entendesse. Então, eu tenho que refazer sim. Eu tenho que mudar o jeito de fazer essa instrução, verificar um outro modo que ele possa entender, ou explicar para ele essa instrução novamente de várias formas, de formas diferentes, para que ele chegue num resultado final positivo, né? E aí eu tenho, então, o erro construtivo. Esse erro é muito bacana. Por quê? Porque o estudante, ele construiu uma lógica. Olha que bacana. Então, eu tinha um colega, um professor aí de matemática, que ele dizia assim, olha que bacana, tá tudo, o contexto tudo certo, aqui olhei, analisei muita coisa legal, aí chegou no final, ele não acertou lá na avaliação. Ele errou, mas toda a lógica do meu ensinar, toda a lógica do problema estava certo, eu tenho que levar em consideração, né? E esse erro construtivo qual é a ação minha enquanto educador, né? A partir dessa lógica, identificar, a partir de eu perceber que o aluno teve uma lógica que ele aprendeu, né? Ele não chegou no resultado positivo final, mas ele aprendeu. Ele teve um processo lógico aí para acertar, para responder no processo. O final que teve um probleminha. Então, no final, essa situação tem que ser investigada pelo professor e chegar para o aluno com muita leveza, né? Fazer com que ele pense naquela situação novamente. Olha, você errou só nesse lugar. Todo o seu processo estava legal, né? Aí chegou aqui, você errou por conta disso, por conta daquilo. Aí o aluno, com aquela leveza do professor, o aluno vai falar, nossa, que legal, então faltou só isso para eu acertar. E na próxima vez ele vai, então, fazer a coisa correta, vai fazer a coisa acontecer da melhor maneira possível, porque ele viu, ele percebeu o erro dele, né? Ele notificou, então ele conseguiu dar conta daquilo que ele errou, ele mobilizou o pensamento para aprender. Então, esse é o tipo de erro, a causa e a ação do professor é muito importante. E aqui eu coloquei o erro por distração, o erro conceitual, o erro por dificuldade de interpretação de
instrução e o erro construtivo, que são alguns erros que acontecem na sala de aula. Mas com certeza você, professor, aí vai observar outros tipos de erros dos estudantes, né? É importante que o professor oriente, estimule, né, as tentativas inteligentes aí dos estudantes, valorizando os erros dele também, porque a partir de um erro, ele pode mobilizar o pensamento para os acertos e construir, como eu já disse anteriormente, diversas pontes na vida dele, diversos saberes no seu processo de ensino-aprendizagem, né, e prosseguir nos estudos, tá? Quais outros erros, então, podem acontecer durante o processo da aprendizagem? Escrevam aí pra gente, participem no chat. Que legal, que bacana. Gente, quanta gente fazendo interação conosco, nossa gratidão, muito obrigada, né? A gente tem que pensar mesmo sobre esses erros que acontecem no processo da aprendizagem, né? É muito importante cada coisa que foi escrita aí nesse momento, porque a partir dessa mobilização que a gente para e pensa, né, quais outros tipos de erros que eu tenho no processo da sala de aula, eu consigo pensar também o que eu vou fazer com essa pergunta, com essa resposta que eu coloquei, né, como que eu vou mobilizar agora caminho aí para o meu estudante. Pessoal, nós vamos agora fazer um intervalo, tá? Para vocês tomarem uma água, ir ao banheiro, fazer um lanchinho rapidinho, tá bom? Aí a gente já volta, ok?
vamos estar falando agora dos resultados, tá? Das avaliações, ok? Como a AP, as sequências digitais e as de entrada, certinho? Mas antes, nós queremos ouvir você. Compartilhe conosco aqui no chat como interpretar o erro a partir dos resultados dessas avaliações. Vamos lá? Que legal, gente! Gratidão imensa pelo carinho de vocês. E sim, nós temos que olhar para os resultados. Perfeito, gente. É isso mesmo. Nós trazemos, então, Lucchesi dizendo o seguinte: os resultados obtidos a partir das avaliações serão frutos de inúmeras reflexões. Conhecer o nível de desempenho do estudante, comparar essa informação com aquilo que é considerado importante no processo educativo e tomar as decisões que possibilitem atingir os resultados esperados, praticando ações que levem a uma diversidade de estratégias atendendo à equidade. Ou seja, sim, nós professores, nós temos sim que olhar para esses resultados, temos sim que analisar os resultados com cautela, ok? E criarmos estratégias, sim, para que favoreçam os nossos estudantes no processo de aprendizagem. Gente, mas é muito importante, é fundamental a gente ter sempre a questão da equidade, ok? Por quê? Porque não é, eu tenho que olhar para as necessidades do meu estudante. Ah, mas eu vou e faço um processo de recuperação, eu ofereço tudo igual para todos, ao mesmo contexto. Mas e aí?
Será que isso é o que é necessário? Será que é de fato o que está sendo preciso? Tá? Então, nós temos sim que olhar para os nossos resultados, analisarmos e temos que oportunizar sim aos nossos estudantes para que eles tenham de verdade, de uma maneira efetiva, o aprendizado, certo? E quando nós entramos nas plataformas, né, na plataforma CAED, nós estamos lá dentro, nós conseguimos ter acesso aos nossos estudantes, conseguimos ter acesso ao percentual e também às dificuldades deles, porque as habilidades estão lá para que a gente possa, sim, estar analisando e verificando, ok? Aí você pode dizer assim, mas eu ainda tenho muita dificuldade de fazer uma interpretação que realmente seja coerente, né? Então, a gente fala assim, olha, sim, nós aqui do Núcleo Pedagógico estamos pensando sim em como está subsidiando vocês em relação à plataforma, tá? Então, logo nós vamos estar disponibilizando informações a vocês, tá bom? Todavia, já é para você, professor, ter conhecimento sim de como é lá dentro, como funciona. Se você entrar, você vai verificar que é muito simples para que a gente possa, assim, ter acesso às dificuldades dos nossos alunos, tá bom? Então, mais que importante, gente, mais que importante estarmos lá dentro, estarmos verificando, é a gente dar o feedback para o nosso estudante, tá? O nosso estudante, ele tem sim que saber o que ele errou, tá bom? Ele precisa saber, está nos nossos referenciais legais, tá, da rede e também em legislação federal, o direito do estudante de saber qual nível que ele se encontra, tá? Então, nós temos que dar retorno ao nosso estudante, sim, dos erros dele, dessas avaliações, porque é a partir daí que nós vamos estar trabalhando, é deixar muito claro para o estudante o porquê que você está utilizando determinadas ações, estratégias, e deixar sim, né, muito claro para ele a importância que ele tem nesse processo, tá? Mas nós não podemos fazer isso de qualquer maneira, nem de qualquer forma, tá bom? Aí você pode falar assim, nossa, mas eles não querem saber, eles não estão preocupados em saber como ele está nesse processo. E aí vem, né, mais que importante o nosso trabalho enquanto professor, é acolher o aluno e colocar ele, trazer ele ao processo do pertencimento, né? Colocar para ele a importância que ele tem nesse contexto e onde ele está nesse contexto. Tem que ter sentido para o estudante, tem que fazer sentido para ele, porque muitas vezes ele pode ter ouvido, a gente falou, mas será que teve sentido? Será que nós conversamos com o nosso estudante, demos a ele o feedback, mas mostrando o sentido, a importância mesmo dele nesse contexto e onde ele está na questão do erro, ok? Então, sim, é fundamental, é necessário que a gente faça esse movimento, tá? Então, você pode até falar assim, nossa, mas a gente, mais uma vez, né, vou falar de novo. Aí a gente pede assim, olha, verifica as estratégias que você está utilizando para dar o retorno para o estudante. Verifique aí como isso está acontecendo junto, né, com os seus estudantes, tá? E tenha empatia. Sempre. Será que como nós estamos trabalhando enquanto professores, se nós fôssemos estudante, seria contente? Seria suficiente? Lembrando que nós estamos num processo formativo, tá? Nós estamos formando o estudante. Então, se eu tivesse naquele momento, nas condições daquele estudante, com um pensamento muito semelhante ao daquele estudante, a forma como estou dando feedback seria suficiente? Ou até as estratégias que eu estou desenvolvendo sobre os resultados dessas avaliações, está contente? De fato, é isso mesmo? Tá? Então, vem uma reflexão. E para subsidiar aí mais uma vez a questão do feedback, então a gente tem que estar articulando a gestão das emoções, tá? A partir do erro, ok? É isso mesmo, né, Andresa? Então, é isso aí. Vamos lá para a gestão das emoções, né? Aqui a coisa pega, né? A gestão das emoções a partir do erro é um tema aí muito importante
para nós aí nesse momento. Então, gestão das emoções a partir do erro. De modo geral, o conceito está relacionado com o gerenciamento das habilidades socioemocionais, de autoconhecimento e autocontrole. Quando dizemos que alguém tem inteligência emocional ou gerenciamento de suas emoções, estamos nos referindo à sua capacidade de observar, identificar, avaliar, controlar e expressar os seus próprios sentimentos, né? Então, olha que bacana, né? A gestão das emoções a partir do erro, a gente encontra aí uma situação bem legal. A gente tem que trabalhar essa habilidade, a gestão das emoções, elas são aprendidas ao longo do tempo, a gente tem visto isso em várias formações aí, principalmente do Conviva, né? Que gerenciar as nossas emoções para o aprender é de importância grande, né, de fundamental aí no nosso caminho de vida. O estudante, quando ele chega na escola e ele não está bem, ele não está se sentindo, né, ele não tem o seu autocontrole, o seu autoconhecimento, ele não dá conta das emoções que chega para ele, né, às vezes ele está triste, às vezes ele está feliz, e a gente tem que entender que as emoções, elas caminham junto com o conhecimento, o cognitivo e as emoções, elas caminham juntas. Então, se o meu estudante, no momento que eu estou ensinando, né, naquela situação, ele está muito triste, logo essa tristeza não vai sair dele, porque eu estou aprendendo naquele momento, ele vai continuar com aquela tristeza, com aquela situação. Mas o que cabe a mim, professor? Ensiná-lo a gerenciar esse processo, né? Tudo bem eu estar triste, eu estar com problema, mas eu não posso parar a minha vida por conta disso. Eu não posso ficar estagnado, eu preciso continuar o meu processo de ensino-aprendizado, né? É por isso que é importante eu trazer as emoções aí junto com esse processo de erro. E aí eu vou falar com vocês de uma pessoa importante que fala sobre esse assunto, um teórico importante, que é o Lucchesi. O Lucchesi, ele diz assim, que avaliar é um ato amoroso. É isso aí. Nós, professores, temos que acolher os acertos e os erros dos alunos, ele coloca, para ajudá-lo a progredir, né? Para ajudá-lo a seguir no seu processo de aprendizado. Só assim a aprendizagem dos alunos deixará de ser apenas um número vermelho ou azul num quadrinho de diário. Eu tenho a minha preocupação enquanto educador, não é pensar, né, no número azul ou vermelho que o meu estudante tirou. Aquela situação vermelha, aquela situação que não foi legal, ela é uma ponte, como eu já disse anteriormente, né? Ela é uma ponte para o aprender. Esse erro do meu estudante, ele não tem que ser um erro para eu classificar se ele é bom ou é ruim. Tem que ser um erro para eu, enquanto professor, né, eu, enquanto educador, abrir um leque de possibilidades para esse sujeito aprender. É nesse momento que eu tenho que ensinar ele, então, parar tudo e verificar com ele o gerenciamento das emoções. E eu volto a falar com vocês sobre a questão de conhecer o meu estudante na individualidade, né? Quando eu conheço o meu estudante, eu olho lá na sala de aula, logo eu sei que ele está no foco, ele está prestando atenção, ele está bem. E eu também sei quando ele não está bem, né? Quantas vezes na sala de aula a gente não passou e falou para um estudante assim, oi, tá tudo bem? Posso ajudar de alguma forma? Né? Com esse olhar cuidadoso de saber que aquele aluno, ele é ser humano, ele está ali na sala de aula e as emoções, elas não são separadas do cognitivo, elas caminham juntas, como eu já disse para vocês, né? O cognitivo e o emocional, ele tá junto, tudo na mesma situação. O meu estudante, ele tá ali aprendendo do jeito que ele chegou para mim. Ele trouxe uma bagagem lá de fora, ou ele trouxe alguma situação da própria escola, ou o jeito que eu tô colocando, falando com ele tá se sentindo triste. Então, tudo isso eu tenho que pensar e perceber na questão do gerenciamento das minhas emoções, né? Para eles perceber que a partir de um erro, ele também pode evoluir. Que aquele erro não fique como uma coisa assim, ai, você errou de novo, que já ensinei para você, né, que eu tenha leveza, para falar com esse estudante, que eu conheça realmente, que eu trabalhe com a equidade, como a Jo colocou, que a equidade esteja presente aí na minha aula, que esteja presente no meu processo de ensino-aprendizado com o meu estudante, que eu consiga atingir a todos, que o meu ensino seja de várias maneiras, né, que eu coloque a mesma coisa com novos olhares, para que
todos realmente consigam adquirir a aprendizagem. Mas se algum aluno aí parou em algum momento por algum tipo de erro, por alguma distração, ou por conta aí dessa situação do gerenciamento das emoções, cabe a mim, enquanto adulto, né, da situação, conversar com esse meu estudante na individualidade, e muitas vezes até parar a nossa aula, né, para falar um pouquinho das emoções. E aí eu tenho, então, o olhar de novos teóricos, que eu vou colocar agora para vocês, tá? O Augusto Cury, ele diz assim: sabiamente ele escreve que professor tem que educar com emoção. É isso mesmo, a gente tem que educar com emoção, com amor, com interesse no coração, né? Sabendo que por detrás de cada estudante há uma criança que precisa de afeto, há um sujeito que precisa muito do nosso acolhimento, né? Que a gente possa acolher esse estudante para que ele de fato possa aprender, para que ele de fato possa continuar nos seus estudos, para que ele faça as avaliações aí de modo assertivo, né? Então, a gente está aí caminhando para as próximas avaliações dos estudantes, a gente tem que pensar nesse momento, né, que já teve a primeira etapa, por que ele errou, o que aconteceu no processo, né, voltar tudo novamente para eu conseguir o sucesso acadêmico dos meus estudantes. E ter sempre essa amorosidade, esse olhar carinhoso para o meu estudante, essa fala mansa, né? Antônio Carlos Gomes da Costa fala assim, aquela pedagogia da presença na vida do estudante, que ele sinta nós, educadores, junto com ele em todos os momentos, e assim ele vai no degrau da vida, aí subindo, elevando aí o seu processo de aprender. Augusto Cury, ele ainda coloca num outro trecho do livro dele, ele fala assim: entende-se que as críticas não influenciam na aprendizagem, não educam, geram apenas agressividade e distanciamento. É isso mesmo, as críticas não vai ajudar o seu estudante. Ah, você errou, só que eu já ensinei, agora você vai estudar sozinho, ou já ensinei 3 vezes e você não adquiriu aí ainda a habilidade que precisa, né? Ou você não está prestando atenção. Dizer para ele tudo isso diante dos estudantes de uma maneira áspera não vai ajudar. Né, ele vai ficar triste, ele vai se sentir assim inferior, logo ele vai ficar estagnado e ele não vai conseguir nem perguntar mais para o professor quando ele não conseguir entender, ele vai se calar, né? Às vezes na sala de aula a gente tem aquele aluno super quieto e às vezes ele está prestando atenção no que eu estou ensinando, mas ele não está aprendendo. Né? E muitas vezes a gente não percebe, mas tem alunos que, levanta a mão quem não entendeu, às vezes tem um que levanta a mão bem, né, quase de vergonha de perguntar, de se expor. A gente tem que, o aluno tem que entender que todos nós somos passivos de erros, né? Que os professores também erram, mas que a partir de um erro existe um processo de crescimento e que esse crescimento vai nos levar aí às habilidades que a gente precisa para continuar os nossos estudos acadêmicos, né? Tanto na nossa vida acadêmica quanto pessoal. Então, crítica não vai ajudar o aluno a crescer. O que vai ajudar o aluno a crescer, né, é aquela educação do afeto, aquela educação que eu falo, eu percebo que o aluno ele não aprendeu, mas eu vou retomar, eu vou voltar, eu vou ensinar novamente, eu vou ter esse olhar amoroso, esse cuidado, essa amabilidade realmente com o meu estudante, né? É muito importante que ele se sinta mesmo acolhido pelos professores, acolhido por nós educadores, para que ele consiga, então, de fato, aprender. E aí a gente tem mais algumas citações, né? A Casarinha, ela diz assim: antes de tudo, a sala de aula deve ser um ambiente seguro para o erro. O que ela quer dizer com isso, né? Um ambiente seguro para o erro. Ela quer falar para a gente o seguinte: olha, se o aluno errou, como eu já disse anteriormente, tudo bem. Vamos partir desse erro dele, vamos ver o motivo pelo qual ele errou, fazer aquela pergunta que é muito importante o professor fazer, e eu coloco ela aqui de novo, como eu estou ensinando e como o meu estudante está aprendendo, né? E por que ele errou nesse processo aqui que eu já ensinei para ele. Então, quando ela fala que, antes de tudo, a sala de aula deve ser um ambiente seguro para o erro, ela quer dizer assim que o aluno tem que se sentir
seguro para levantar a mão e falar, eu não sei fazer, eu errei, professora. Quando o aluno ele consegue se expor, consegue se colocar, né, diante dos outros, eu não entendi o que você falou, eu errei, você pode me ensinar novamente? Ele se sentiu seguro naquela sala de aula, ele se sentiu acolhido pelo professor, então logo ele vai se soltar aí, ele entendeu que ele errou, mas que esse erro é um processo evolutivo também, né? Se a sala de aula é um ambiente propício ao erro, é muito mais provável que o estudante assuma riscos acadêmicos e emocionais na escola. Então, é muito mais provável que ele fale com você sobre o erro, sobre a situação das emoções. É muito mais provável que ele vai se abrir aí frente a qualquer situação e você vai ter sucesso acadêmico com o seu estudante, né? Eu falo assim que a gente, enquanto educador, é complicado, né? Às vezes a gente também não está bem. Então, se autoconhecer, ver o meu limite para que eu possa ajudar o meu estudante, né? O meu foco durante o meu processo aqui é o aprender dos meus estudantes. O que eu vou fazer para que ele aprenda de fato? Eu estou aqui, chegou para mim esses estudantes, né? Nós educadores aí temos uma função muito grande, né, uma função muito importante de dar o suporte que eles precisam enquanto mediador do processo de ensino-aprendizado, né? Antigamente, a gente fala, os professores falavam e a gente recebia as informações. Hoje não. Hoje o professor ele é um mero mediador, ele está para contribuir, está para ajudar, para fortalecer, ter esse vínculo acolhedor, né, para que ele chegue num resultado final positivo, num resultado aí onde a escola, a unidade escolar, a equipe toda, junto com os estudantes, fiquem felizes, né? Porque o aluno, eu ensinei, meu aluno aprendeu, logo ele foi bem nas avaliações, logo ele foi bem no processo de ensino-aprendizado, né? E eu tive esse olhar para o meu estudante, eu tive essa condição de saber por que ele errou, essa condição de estar junto com ele em todo o processo. Então, a gente vai caminhar junto com ele, né? A gente vai ter esse amor mesmo, essa consideração de saber que o aluno ele é passivo de erro e o que erro serve realmente para o nosso sucesso de qualquer um, muitas vezes, né? Não é que ele é normal, mas ele vem aí como uma situação de oportunidade, de ponte, de criar diversas possibilidades. Agora eu vou ler um texto para vocês, vamos lá, para a gente finalizar essa parte aqui da gestão das emoções a partir do erro, tá? A nossa cultura valoriza os acertos e condena os erros. Desde pequeno, em casa, os familiares reprovam os erros. Mais tarde, na escola e no trabalho acontece a mesma coisa. Precisamos ser perfeitos e não podemos errar. Quando acertamos, não fizemos nada mais que obrigação. Se erramos, temos que pagar muitas vezes caro pelo erro. Assim, muitas vezes os erros passam a trazer culpa, remorso, arrependimento, dor e tristeza. Ocorre que o homem não nasce pronto. A nossa incompletude ao longo da vida nos leva a aprender sempre, até o último suspiro. Nessa longa jornada, acertamos e erramos muito. Todo conhecimento inclui erros e ilusões. O pensamento complexo busca romper o modelo mental linear cartesiano que sempre defendeu que a realidade deve ser percebida da mesma forma por todos, por um sistema de pensamento aberto, abrangente, flexível. Cada pessoa é única e por isso mesmo singular também será a sua percepção e também o aprendizado de cada um. Cada um vê as coisas do seu jeito e cada qual tem o seu entendimento e crença sobre a verdade e o conhecimento. O erro é uma coisa positiva, porque por ele chega a se descobrir a verdade. O educador tem um importante papel a aprender e a ensinar sobre os erros e acertos necessários para o processo de ensino e aprendizagem. Os alunos precisam ficar abertos aos novos aprendizados e desafios. O mais relevante é que a autoestima e o autoconhecimento sejam mantidas. Quando o aluno erra, percebe o seu erro e aprende com ele, sem afetar a sua estima, ele cresce. Afinal, todos precisam compreender que os erros são importantes para a nossa evolução. Por isso, como dizia Rubem Alves, muitas vezes os erros mais nos beneficiam
do que nos prejudicam. Antônio Osório. Isso, Andresa, é isso aí mesmo. Que texto lindo. Lembrando vocês que todo o material do ATPC do dia de hoje está aqui na descrição do vídeo, ok? É só você estar clicando que você consegue ter acesso. Não deixe de registrar a presença de vocês no ATPC de hoje. E se ainda houver dúvidas, mande mensagem para a gente, bit.ly/fiquei com dúvida. Certinho? E se ainda assim você achar necessário entrar em contato conosco do Núcleo Pedagógico, fica à vontade, ok? Pessoal, gratidão imensa, muito obrigada, PCNP Letícia de Tecnologia, por estar articulando conosco, muito obrigada a todos vocês. É isso mesmo, né, Andresa? É sim, Jô, nossa gratidão, né, pelas participações, pela interação junto conosco e até o próximo ATPC, então. Perfeito. Ao nosso muito obrigado e até o próximo ATPC.